Manifesto Comunista, Karl Marx e Friedrich Engels, Editorial Boitempo, edição 2010. 150 anos do Manifesto Comunista, página 9 a 35. 150 anos do Manifesto Comunista, Oswaldo Codiola. O Manifesto do Partido Comunista foi publicado pela primeira vez no final de fevereiro ou início de março de 1848, em Londres. Segundo Bert Andrés, é provável que o próprio Marx tenha levado os originais de Bruxelas, sua residência de exílio, para Londres na última semana de fevereiro de 1848. A urgência foi ditada pela explosão, dia 22, da Revolução de Fevereiro na França. O manifesto tinha sido encomendado a Marx entre 3 e 4 meses antes pela Liga dos Comunistas. O Manifesto de 1848. O Manifesto e 1848. Quando o manifesto foi encomendado, em novembro de 1847, todos acreditavam que a Europa estava às vésperas de uma revolução. Apesar do sentimento geral de urgência, Marx, aparentemente despreocupado, demorou para entregar o documento. No final de janeiro, a direção da Liga dos Comunistas, sediada em Londres, enviou a Marx uma carta impaciente. Aspas. O Comitê Central, por meio desta, autoriza o Comitê do Distrito de Bruxelas a comunicar ao cidadão Marx que, caso o manifesto do Partido Comunista, que ele se propôs a redigir no último congresso, não chegue a Londres antes do dia 1º de fevereiro, tomar-se-ão medidas contra ele. Na eventualidade do cidadão Marx não escrever o manifesto, o Comitê Central pede que os documentos a ele confiados pelo Congresso sejam devolvidos imediatamente. Fim das aspas. A carta estava assinada por Bauer, Schapper e Moll, 3 operários alemães exilados em Londres, que eram então dirigentes da Liga. O manifesto coincidiu com o início da esperada Revolução. Ela estourou na Suíça, espalhou-se rapidamente para a Itália e França, depois para a Renânia, Prússia e em seguida para a Áustria e Hungria. Na verdade, o levante revolucionário europeu de 1848 era largamente esperado, como afirma Erich Hobsbawm. Abre aspas. A catástrofe de 1846 e 1848 foi universal e a disposição de ânimo das massas, sempre dependente do nível da vida, tensa e apaixonada. Um cataclismo econômico europeu coincidiu com a visível erosão dos antigos regimes, um levante camponês na Galícia em 1846, a eleição de um papa liberal no mesmo ano, uma guerra civil entre radicais e católicos na Suíça no final de 1847, ganha pelos radicais, uma das constantes insurreições autonomistas sicilianas em Palermo, no início de 1848. Tudo isso não era pó e vento, mas os primeiros rugidos da tempestade. Todos sabiam disso. Dificilmente uma revolução foi mais universalmente prognosticada, mesmo sem se determinar em que país e data teria início. Todo um continente aguardava, pronto para transmitir as primeiras notícias da revolução, de cidade em cidade, através dos fios do telégrafo elétrico. Fecha aspas, nota 1. Erich Hobsbawm, As Revoluções Burguesas, Madrid, Guadarrama, 1971, página 544, publicado no Brasil pela editora Paz e Terra, com o título de A Era das Revoluções. A Liga dos Justos e o Comunismo. O termo comunista merece uma explicação. Na época, o socialismo era considerado uma doutrina burguesa, identificada com os vários esquemas reformistas, experimentais e utópicos dos ideólogos pequeno-burgueses. Os comunistas eram aqueles que estavam claramente a favor da derrubada revolucionária da ordem existente e do estabelecimento de uma sociedade igualitária. O comunismo, dessa época, originara-se de uma dissidência da extrema esquerda do jacobinismo francês, representado por Gracchus, Babeuf e Philippe Buonarroti. A Liga dos Justos era composta por trabalhadores, principalmente artesãos alemães exilados, alocados em Londres, Bruxelas e Paris, e em algumas partes da Alemanha. Não se tratava de proletários modernos trabalhando em grandes fábricas mecanizadas. No entanto, eles foram atraídos pelas concepções de Marx e Engels acerca da natureza da sociedade capitalista moderna. A Liga dos Justos trazia em sua bandeira o slogan "Todos os homens são irmãos". Quando abraçou as concepções de Marx e tornou-se a Liga dos Comunistas, adotou o chamado do manifesto "Proletários de todos os países, univos".
A velha Liga dos Justos oferecia a particularidade de, como federação, ser secreta, mesmo que as suas ações da França, Alemanha, Bélgica e a Associação de Operários Alemães, grupo formado por Schaper e com sede em Londres, fossem legais e atuassem à luz do dia. No seio da Associação de Operários Alemães haveriam de enfrentar-se as duas concepções, pois um de seus membros mais influentes, William Wetling, que era então o chefe espiritual da Liga dos Justos e que não tardou a ser afastado da associação, admitia apenas uma forma de propaganda, aquela das sociedades clandestinas de conspiradores, enquanto Marx exigia que se pusesse fim à propaganda secreta e que se transformassem as limitadas agitações subterrâneas em um vasto e visível movimento de massas. De acordo com Emílio Frugoni, por causa do Congresso de Viena surgiu todo esse florescimento das sociedades secretas, que minavam o solo da vida política e social do continente europeu. Na França, como já dissemos, as associações blanquistas eram uma forma de carbonarismo. A Liga dos Justos surgiu da Liga dos Exilados. Estes eram intelectuais emigrados de diversas nações. Alguns artesãos que haviam ingressado nesta Liga dos Exilados acabaram separando-se dos intelectuais e formando a Liga dos Justos. Composta quase exclusivamente por operários, ela logo se tornou socialista, tendência que se desenvolveu por completo com o golpe de forças ensaiados pelos blanquistas em 1839, no qual tomaram parte alguns membros da Liga. Nota 2. Emílio Frugoni, Fundamentos do Socialismo, Buenos Aires, Americale, 1947, volume 1, página 127. Marx e a Liga. Na verdade, a Liga se fez comunista, de acordo com Davi Riazanov, tratava-se do socialismo revolucionário, o comunismo que a burguesia batizou com o nome de blanquismo, derivado de August Blanc. Nota 3. Riazanov, Manifesto do Partido Comunista, Notas de Riazanov, México, Cultura Popular, 1978, página 135. Que foi o líder do frustrado Levante de maio de 1839. Marx, em Paris, onde ficou no final de 1843 até 5 de fevereiro de 1845, quando foi expulso por sua colaboração com Wars e partiu para Bruxelas, manteve-se à margem das sociedades secretas. Não aderiu à Liga dos Justos, apesar de frequentar as suas reuniões na Rua Vincennes. Segundo um informe da polícia prussiana, e apesar da estima que tinha pelos artesãos comunistas como homens e lutadores, entre eles escreveu em 1844, a fraternidade não é uma palavra vazia, mas uma realidade, e toda a nobreza da humanidade irradia desses homens endurecidos pelo trabalho, em quem Marx admirava o gosto pelo estudo, a sede de conhecimentos, a energia moral, a necessidade de desenvolvimento. Convidado pela Liga dos Justos a aderir a ela, Marx filiou-se no início de 1847. Foram estabelecidos novos estatutos, cujo primeiro artigo dizia: o fim da Liga é a derrubada da burguesia, o reino do proletariado, a supressão da antiga sociedade burguesa fundada no antagonismo de classes e o estabelecimento de uma nova sociedade sem classes e sem propriedade privada. A Liga foi reorganizada para tornar-se democrática, depois que Marx e Engels exigiram que a suprimisse dela tudo aquilo que favorecesse a superstição autoritária. Colocou-se um fim a todo tipo de conspiração que requeria métodos ditatoriais de direção, e a atividade da Liga concentrou-se na propaganda pública, pelo menos quanto isso foi possível. O Congresso aprovou a publicação de uma revista cujo único número apareceu em setembro de 1847 com o título de Revista Comunista. Nesse número é adotado, substituindo o antigo lema da Liga, todos os homens são irmãos, aquele indicado por Engels seguindo sugestão de Marx, e que seria o grito de guerra com que se haveria de encerrar o manifesto: proletários de todos os países, univos. Assim se chegava ao fim o processo evolutivo que havia conduzido a Liga desde o comunismo idealista dos artesãos alemães, ou o comunismo filosófico sentimental de Wetling, desde a mescla do socialismo, o comunismo franco-inglês e da filosofia alemã que constituía a doutrina secreta da Liga, segundo as palavras do próprio Marx, a uma observação científica da estrutura econômica da sociedade burguesa, único fundamento teórico sólido. Para substituir a aspiração de realizar um sistema utópico qualquer por uma participação consciente no processo histórico da revolução social que se cumpria sob os nossos narizes. Fecha aspas. Conspiração e comunismo.
Já desde bem antes da sua adesão à Liga, Marx e Engels eram conhecidos como comunistas, como bem revela este informe da polícia alemã de 14 de fevereiro de 1846. 3 chefes comunistas alemães, entre os quais se encontra Karl Marx, estão preparando a edição de 8 volumes sobre o comunismo, sua doutrina, suas conexões, sua situação na França e na Inglaterra. Os outros 2 colaboradores são Engels e Moses Hess, conhecidos comunistas, tendo o primeiro deles chegado à Alemanha vindo da Suíça. A obra será publicada na gráfica de Der Deutsche de Paris, nota 4. Enzensberger, Conversações com Marx e Engels, Barcelona, Anagrama, 1974, volume 1, página 62. A passagem das sociedades secretas para as sociedades operárias comunistas foi um complexo processo histórico. Segundo Bertrand Andreas, a Liga dos Justos devia alguns traços de sua organização secreta, como o conceito de comunismo, às sociedades secretas neobabelfistas, com as quais os comunas da Liga em Paris tinham estreitas relações. Os membros da Liga estavam obrigados a difundir os princípios, fazer novos recrutamentos, fundar associações oficiais de operários e artesãos. Foi somente nos grandes centros da Liga em Paris e Londres, e mais tarde em Genebra, que as comunas tiveram uma existência e uma atividade contínuas, apoiando-se sempre em associações operárias paralelas. A mudança teve o seu epicentro na Inglaterra, onde o desenvolvimento industrial era mais avançado e a atividade da classe operária mais aberta. A Convenção Geral das Classes Operárias da Grã-Bretanha, primeiro parlamento operário, convocado no início de 1839 pelos cartistas, havia discutido publicamente durante meses a organização da greve geral como meio de conquista do poder. O horizonte político dos justos de Londres foi ampliado consideravelmente. O mesmo Andreas sustenta que existia aí uma classe operária nascida da fábrica que fazia valer suas reivindicações por meio do poderoso movimento cartista. Havia liberdade de reunião e de associação. Havia, além dos numerosos operários e artesãos de todos os países europeus, exilados, políticos franceses, alemães, italianos e poloneses de todas as opiniões. A Liga tinha, apesar do elemento germânico ser fortemente preponderante, um caráter internacional. Simultaneamente, um segundo processo essencial tinha lugar. Enquanto a antiga desconfiança em relação aos intelectuais começava a desaparecer entre os operários e seus representantes, e o proletariado ia buscar suas armas intelectuais na filosofia, os filósofos descobriam nos operários, nesses bárbaros de nossa sociedade civilizada, o elemento prático da emancipação do homem. Depois da rebelião dos tecelões da Silésia, em junho de 1844, Marx declarava no Wohlfahrts que a Alemanha não poderia encontrar o elemento ativo da sua liberação senão no proletariado. Nota 5. Bertrand Andreas, La Liga de los Comunistas, México, Cultura Popular, 1977, páginas 15 e 24. A influência do cartismo. Levando-se em conta essa história, torna-se compreensível o fragmento do manifesto consagrado à atitude dos comunistas diante dos outros partidos operários. Ela era ditada pelo estado do movimento operário na época, particularmente na Inglaterra. Os cartistas que haviam ingressado na Liga fizeram com a condição de que pudessem manter sua ligação com o partido. O seu intuito era organizar uma espécie de núcleo comunista no cartismo, para ali expandir o programa e os objetivos dos comunistas. Nota 6. David Riazanov, Marx e Engels, Paris, Anthropos, 1970, página 79. A influência do movimento cartista foi, portanto, decisiva para o surgimento do comunismo operário. O cartismo, por sua vez, testemunha o impetuoso surgimento da classe operária no cenário social europeu. Já fazia tempo que esta enorme força social, em pleno processo de formação, não se limitava ao plano defensivo ou à sua atividade puramente sindical, mas também se projetava na ação política. Em janeiro de 1792, 8 homens criaram a London Corresponding Society, que se organizou em grupos de 30 membros baseadas em uma contribuição financeira acessível aos operários. No final desse ano, a sociedade contava com 3.000 membros. Seus objetivos: sufrágio universal, igualdade de representação, parlamento honesto, fim dos abusos contra os cidadãos humildes, fim das pensões outorgadas pelo parlamento aos membros das classes dirigentes, menor jornada de trabalho, diminuição dos impostos e entrega das terras comunais aos camponeses.
Na mesma época, o livro de Tom Paine, Os Direitos do Homem, defendia a Revolução Francesa e a independência americana, atacando a monarquia inglesa em favor do republicanismo. Publicado em inglês, céltico e gaélico, vendeu cerca de 200 mil exemplares na Grã-Bretanha e transformou-se no manual do movimento operário. Em 1795, os dirigentes da sociedade foram presos e esta começou a decair, mas ela foi, sem dúvida, o antecedente da primeira grande organização política operária, o cartismo inglês, assim chamado por basear-se na Carta do Povo, proclamada em 1838. A reforma eleitoral de 1832, arrancada pela burguesia industrial à monarquia, elevou o contingente eleitoral de 400 mil para 800 mil membros. Ela satisfazia os interesses da burguesia, doravante dona do poder político, mas não do operariado, pois sobrevivia o voto qualificado, ligado à propriedade. Em 1836, os operários condenados em revoltas anteriores foram indultados e começaram a regressar à Inglaterra. Nesse clima, a Carta é proclamada e organizada em 1838. Voto universal e secreto, abolição da qualificação, voto por nível de renda, pagamento aos membros do parlamento, permitindo o ingresso nele de trabalhadores, nivelação dos distritos eleitorais, parlamentos anuais, controle mais efetivo e revogabilidade dos representantes. Com base neste programa democrático, o cartismo organizou manifestações de massa e até uma greve geral em 1842, que abarcou mais de 50 mil operários e inaugurou a prática dos piquetes móveis, depois mundialmente difundida. Em 1847, a última onda de atividade cartista conquistou a jornada de 10 horas. A primeira vitória histórica da classe operária foi produto de um movimento claramente político. Por volta de 1848, o movimento cartista já estava esfacelado e derrotado. No entanto, a sua importância histórica pode ser medida pelo fato de ter lançado e de ter dado uma base de massas a duas reivindicações centrais do operariado, que teriam influência decisiva na estruturação contemporânea da sociedade inglesa e das sociedades capitalistas em geral: a redução da jornada de trabalho, o sufrágio universal e secreto. Reformismo e utopismo. O cartismo antecipou os debates posteriores do movimento operário, ao cindir-se em duas alas. Primeiro, a ala partidária da força moral, confiante numa aliança com setores da burguesia e na pressão moral da justeza e das suas reivindicações que os levaria à vitória. Esta ala baseava sua ação no sul da Inglaterra, onde predominavam os velhos trabalhos artesanais. Segundo, a ala partidária da força física, responsável pela organização das greves e convencida de que só a ação direta dos operários os levaria ao triunfo. Sua base de recrutamento era o norte industrial, especialmente os operários de Manchester, núcleo da Revolução Industrial e do proletariado fabril moderno. A carta antecipou debates ulteriores sobre reformismo e revolução. Segundo Wolfgang Abendroth, neste período os trabalhadores se consideravam parte das camadas populares da nação e ficaram presos a essa ideologia. A sua privação de direitos só podia ser eliminada exigindo para todos os cidadãos os mesmos direitos, em determinar a atividade do poder político, de modo que não se abusasse do Estado em proveito de uns poucos. Reclamaram para si próprios os direitos de liberdade correspondentes ao direito natural, mas não foram capazes de colocar exigências diferentes do pensamento dos democratas burgueses radicais. Na prática, porém, foram bem além disso. Nota 7. Wolfgang Abendroth, História Social do Movimento Obreiro Europeu, Barcelona, Laia, 1978, página 45. O desenvolvimento social e político da classe operária criou as bases sociais para a superação do socialismo, até então existente, tanto na França, Saint-Simon Fourier, como na Inglaterra, Owen. O termo utopistas, aplicado a estes três visionários, foi assim explicado por Engels. Cita: se os utopistas foram utopistas é porque numa época em que a produção capitalista estava ainda tão pouco desenvolvida, eles não podiam ser outra coisa. Se foram obrigados a tirar das suas próprias cabeças os elementos de uma nova sociedade, é porque, de uma maneira geral, estes elementos não eram ainda bem visíveis na velha sociedade. Se limitaram a apelar à razão para lançarem os fundamentos do seu novo edifício. É porque não podiam ainda apelar à história contemporânea. Fim da citação. Na própria França, o socialismo não baseado na luta de classes teve a sua continuação com o trabalhador artesanal sapateiro Pierre-Joseph Proudhon.
que, em A Organização do Crédito, afirmava: o que precisamos, o que reivindico, em nome dos trabalhadores, é a reciprocidade, a igualdade na troca, a organização do crédito. O crédito gratuito era a solução do problema social. Com ele, os trabalhadores comprariam a sua liberdade do capitalista. A propriedade é um roubo, tinha afirmado Proudhon, contra o capitalismo, propondo um sistema mutualista baseado na gratuidade do crédito. Mas fracassaram suas tentativas de organizar um banco dos trabalhadores pela lógica concorrência dos bancos capitalistas. Como diz George Lichtenstein, não se tratava de um sistema socialista, por carecer de planejamento central, e menos ainda era comunitário. O que era? Talvez apenas a peculiar visão de Proudhon sobre o socialismo. Apesar de criticá-lo, Marx viu em Proudhon, um sapateiro, a demonstração da capacidade de pensamento independente da classe operária. Outro francês, Louis Blanc, por sua vez, propunha que o Estado remediasse o problema social em a organização do trabalho e criticava a economia individual, sustentando que a economia coletiva, a fábrica, acabaria por se impor. O Estado popular deve regular a produção. Por isso, criaria oficinas nacionais mistas, privadas e estatais, a fim de que todos pudessem ter trabalho. A concorrência levará à transformação social pacífica, afirmava, rejeitando explicitamente todo ato de violência revolucionária, e completava: a revolução social pode ser atingida, talvez, com maior facilidade por meio da colaboração entre os operários e a burguesia. Para isto, o instrumento, o sufrágio universal, Estado popular, foi com referência a estes dois últimos que Marx, em Miséria da Filosofia, de 1847, afirmou que o ideal corretivo que gostaria de aplicar ao mundo não é senão um reflexo do mundo atual. É totalmente impossível reconstituir a sociedade sobre a base de uma sombra embelezada da mesma. À medida em que a sombra vira corpo, percebe-se que o corpo, longe de ser o sonho imaginado, é apenas o corpo da sociedade atual. De acordo com Jean-Christian Petitfius, nem a reforma eleitoral, nem o desenvolvimento do movimento cartista interessaram a Robert Owen, para quem o sufrágio universal era uma simples mania popular. Na França, as oposições dinásticas e as aspirações republicanas da oposição deixaram Saint-Simon e Fourier indiferentes. Ambos saíram das provas da Revolução de 1789 bastante decepcionados, para não dizer mais, sem grandes simpatias pelos jacobinos ou pelos babafistas. O Partido Comunista verdadeiramente atuante. Paralelamente aos grandes construtores de sistemas sociais, outra tendência se desenvolveu diretamente ligada aos movimentos populares. Foi a tendência radical das revoluções democráticas, caracterizada pelas suas propostas igualitárias, que foram paulatinamente designadas pelo termo comunismo. Engels estreou as origens dessa tendência nos primeiros grandes levantes contra a aristocracia, na época da Reforma e das guerras camponesas na Alemanha. A tendência dos anabatistas e de Thomas Müntzer na Grande Revolução Inglesa, os Leverers, e na Grande Revolução Francesa, Babeuf. E esses levantes revolucionários de uma classe incipiente são acompanhados, por sua vez, pelas correspondentes manifestações teóricas no século XVI e XVII. Surgem as descrições utópicas de um regime ideal de sociedade. No século XVIII, teorias já declaradamente comunistas, como as de Morel e Mobley. A reivindicação da igualdade não se limitava aos direitos políticos, mas também às condições sociais de vida de cada indivíduo. Já não se tinha em mira abolir apenas os privilégios da classe, mas acabar com as próprias diferenças de classe. Karl Marx viu nesta tendência o Partido Comunista verdadeiramente atuante, nos seus princípios de comunismo anteriores ao Manifesto. Engels respondeu assim à pergunta: o que é comunismo? Cita: é um sistema segundo o qual a terra deve ser um bem comum dos homens. Cada um deve trabalhar e produzir de acordo com as suas capacidades e gozar e consumir de acordo com suas forças, diferenciando-o, fim da citação, claramente do socialismo, que deve seu nome à palavra latina socialis. Ocupa-se da organização da sociedade e das relações entre os homens, mas não estabelece nenhum sistema novo. Sua ocupação principal é consertar o velho edifício, esconder as suas fissuras, obra do tempo. No máximo, como os fourieristas, pretendem construir um sistema novo acima dos velhos e podres alicerces do chamado capitalismo. No momento
mais radical da Revolução Inglesa do século XVII, a maioria parlamentar chegou a apoiar os Levelers, igualitários ou niveladores, os quais procuravam levar as ideias democráticas à sua conclusão lógica, atacando todos os privilégios e proclamando a terra como uma herança natural dos homens. Os Levelers se concentravam na reforma política. O socialismo implícito da sua doutrina ainda se exprimia em linguagem religiosa. Seus continuadores radicais foram os Diggers, ou cavadores, muito mais precisos em relação à sociedade que desejavam estabelecer e totalmente descrentes de uma ação política de tipo normal, só acreditavam na ação direta. Mas a Revolução Inglesa foi vitoriosa como a Revolução Burguesa, conciliando-se finalmente com a monarquia e eliminando as suas alas radicais. O período mais radical da Revolução Francesa também foi concluído com a derrota de sua direção. Os jacobinos, donos do poder entre 1792 e 1794, mas estes também tiveram os seus continuadores radicais na chamada Conspiração dos Iguais, encabeçada em 1796 por Gracchus Babeuf. Como o próprio nome indica, esta fração propôs um programa de propriedade comunal para aprofundar a revolução, uma espécie de socialismo agrário. A indústria ainda estava escassamente desenvolvida. E foi menos uma conspiração do que uma continuação das insurreições contra a reação anti-jacobina, o Thermidor, instalada no poder, as revoltas de Germinal e Prairial. Segundo Daniel Guérin, Babeuf e seus amigos entraram em contato com os sobreviventes dessa insurreição, aprovando seus projetos de poder popular e criticando a fraqueza dessas tentativas, a sua desorganização. Os Iguais constituíram uma organização centralizada cujo programa criticava a lei bárbara ditada pelo capital, que faz mover uma multidão de braços sem que aqueles que os movem recolham daí os frutos. Segundo Guérin, no seu clássico Bourgeois et Banu, o aperfeiçoamento do maquinismo e o progresso técnico estavam na base do coletivismo dos Iguais, cuja proposta política chegou ao limiar da democracia direta, de tipo comunal e de conselhos, dirigentes eleitos diretamente pela base e permanentemente revogáveis. A tradição comunista. Os Iguais foram derrotados, seus dirigentes presos ou, como o próprio Babeuf, guilhotinados. No processo, foram acusados de jacobinismos e terroristas, mas criaram uma tradição que sobreviveu em poesia e contos e num programa em que se lia: um povo sem propriedade e sem os vícios e os crimes a que ela dá origem não teria necessidade do grande número de leis sob o qual apenam as sociedades civilizadas da Europa. Não se tratava de maquinações de grupo à margem da corrente histórica. A luta contra o monopólio da propriedade tinha sido proclamada pela própria Constituição Jacobina de 1793, embora nunca levada à prática. Aquela elevou a igualdade ao nível dos direitos naturais imprescritíveis e deixou de qualificar a propriedade de direito inviolável e sagrado. Por outro lado, fora da França, além dos intelectuais revolucionários, foram sobretudo os representantes da nascente classe operária os que lutaram pelos objetivos da Revolução Francesa: a solidariedade internacional pela democracia e os direitos do homem. A oposição à coalizão das potências europeias contra a Revolução Francesa teve sua base social na Inglaterra, nos oficiais, artesãos e nos operários. Nota 8, idem, página 39. A tradição e o programa igualitarista, crescentemente denominado comunista, da Revolução Francesa foram transmitidos diretamente ao movimento operário por um sobrevivente dos Iguais, Philippe Buonarroti, descendente do escultor italiano Michelangelo Buonarroti, que escreveu um livro, História da Conspiração dos Iguais. Em Democracia e Socialismo, Arthur Rosenberg informa que, após 1830, o livro de Buonarroti era muito conhecido entre os operários, pertencia à literatura popular junto com os discursos de Robespierre e os artigos de Marat, líderes jacobinos radicais da Revolução Francesa. Assim como notou Eric Hobsbawm, na década de 1840, a história europeia assumiu uma nova dimensão. O problema social, ou melhor, a revolução social em potência, encontrava expressão típica no fenômeno do proletariado sobre a base de uma classe operária que crescia e se mobilizava. Era agora possível uma nova e mais significativa fusão da experiência e das teorias jacobino-revolucionárias comunistas com as socialistas associanistas.
Na França, o jornal democrático Le National atacava em 1847 os comunistas. Outro jornal democrático, La Réforme, lhe respondia: as propostas econômicas dos comunistas estão mais próximas de nós do que as do Le National, porque lhes reconhecemos o direito à discussão e porque as doutrinas que vêm dos próprios operários são sempre dignas de atenção. O comunismo, portanto, era identificado com o proletariado como surgido dentro dessa classe e como sua expressão teórico-doutrinária. Num paralelo notável, poucos anos antes, Marx, como editor da Rheinzeitung, ou Gazeta Renana, polemizou contra um jornal alemão, o Augsburger, que também atacava o comunismo. Ele respondeu em síntese: vocês não têm o direito de atacar o comunismo. Não conheço o comunismo, mas se ele assumiu a defesa dos oprimidos, não pode ser condenado sem mais. Antes de condená-lo, é preciso ter um conhecimento exato e completo dessa corrente. Quando saiu da Gazeta Renana, Marx não era ainda um comunista, mas já era um homem interessado no comunismo como tendência e como filosofia especial. Nota 9. Davi Riazanov, página 37. A resposta concreta de Marx foi: a Gazeta Renana cita que não pode sequer atribuir uma realidade teórica às ideias comunistas em sua atual forma, e muito menos desejar ou considerar possível a sua realização prática. Submeterá essas ideias a uma crítica severa. Se o Augsburger quisesse e pudesse produzir mais do que frases escorregadias, ele perceberia que escritos como os de Leroux, Considerant e, sobretudo, o trabalho penetrante de Proudhon só podem ser criticados depois de longo e profundamente estudados, e não por meio de noções passageiras e superficiais. Devido a esse desacordo, temos que considerar com toda seriedade esses trabalhos teóricos. Estamos firmemente convencidos de que o verdadeiro problema reside não no esforço prático, mas na explicação teórica das ideias comunistas. Tentativas práticas perigosas, mesmo que realizadas em larga escala, podem ser derrubadas de um só golpe, mas as ideias conquistadas pela inteligência, incorporadas em nossas expectativas, forjadas em nossas consciências, são amarras das quais não nos livramos sem partir nossos corações. São demônios que superamos apenas quando a eles nos submetemos. As etapas da passagem de Marx do democratismo radical ao comunismo em meados da década de 1840 encontram-se registradas nos anais franco-alemães editados por Marx em comum com seu amigo Arnold Ruge. Democracia e comunismo. Na Inglaterra, no final da década de 1840, o movimento cartista dividiu-se. Os seus membros intelectuais e de classe média se agruparam na Associação Nacional para a Reforma Parlamentar e Financeira. Os seus membros operários, por sua vez, apoiaram a Associação Nacional da Carta, dirigida por Ernest Jones e George Harner, e a Liga Nacional da Reforma, dirigida por Bronterre O'Brien, ambas de programa socialista. Harney e Jones mantinham estreito contato com os exilados operários e artesãos alemães, junto aos quais Marx e Engels gozavam de ampla influência. No Festival Operário Comemorativo da Proclamação da República Francesa de 1792, celebrado em Londres em 1845, o manifesto declarou que os democratas de todos os países desejam que a igualdade, a qual aspirou a Revolução Francesa, renasça na França e se estenda a toda a Europa. No seu informe a respeito desse festival, Engels escrevia que atualmente a democracia é o comunismo. A democracia se transformou em princípio proletário, princípio de massas. 2 anos depois, em 1847, como já foi dito, a Liga dos Justos já tinha organizado o festival junto aos cartistas ingleses e outros exilados e encarregou a Marx e Engels a redação do seu programa que se transformaria no Manifesto Comunista, o que levou à mudança do nome da Liga. A assimilação entre democracia e comunismo era própria da época e seria superada pela defesa da ditadura do proletariado, conceito erroneamente atribuído a Blanc, que Marx vai realizar depois das revoluções de 1848 como balanço das derrotas dessas revoluções. O folheto de Marx, As Lutas de Classes na França, de 1848 a 1850, registra essa passagem teórico-programática. Mas ainda em julho de 1846, Marx e Engels dirigiram
de Bruxelas, em nome de um grupo de emigrados alemães, uma declaração de apoio à adesão ao líder cartista inglês O'Connor, publicada na folha cartista The Northern Star e assinada pelos comunistas democráticos alemães de Bruxelas, o Comitê. Engels, Gigot e Marx, grifo nosso. Davi Riazanov força o texto e a história ao afirmar que, quando o manifesto assimila a constituição do proletariado como classe dominante, a conquista da democracia, Marx se refere a uma democracia proletária oposta à democracia burguesa. Isso não é verdade. Em meados da década de 1840, a democracia era um movimento geral de luta contra o status quo monárquico aristocrático prevalecente. Além disso, Marx e Engels não foram, antes de serem comunistas, democratas vulgares. Eles proporcionavam pela primeira vez ao movimento democrático uma compreensão real e completa do seu tempo. As ideias atrasadas e infantis sobre o desenvolvimento econômico e social do mundo, a que estavam apegados os líderes democráticos de todos os países antes de 1848, lhes eram alheias. Marx e Engels foram, portanto, os primeiros democratas que se libertaram completamente dessas ilusões e do gosto pelas experiências abstratas. Compreendiam seu tempo porque se apropriaram de tudo o que os pensadores da burguesia tinham a dizer de sua própria classe. Os economistas ingleses e os filósofos alemães haviam compreendido perfeitamente a essência da sociedade burguesa moderna. Marx e Engels, ao colocarem as doutrinas de Ricardo e de Hegel a serviço da Revolução Democrática, descobriam os fundamentos teóricos dos quais careciam Louis Blanc, O'Connor e Manzini. Nota 11. Arthur Rosenberg, Democracia e Socialismo, São Paulo Global, 1986, páginas 89 e 91. Mas isto, fazendo Marx e Engels, viram-se na obrigação de superar esses fundamentos teóricos, isto é, a filosofia clássica alemã e a economia política inglesa, elaborando uma síntese teórico-prática que deu um novo fundamento científico ao já existente comunismo. Historicidade da democracia. O caráter histórico da democracia burguesa já fora denunciado por Jean-Jacques Rousseau no século XVIII. O povo inglês pensa ser livre, porém engana-se totalmente. É livre somente durante a eleição dos membros do parlamento. Depois que estes são eleitos, é escravo. Não é nada. A soberania não pode ser representada. Consiste essencialmente na vontade geral. E a vontade não se representa. É ela mesma ou é outra coisa. Não há meio termo. O manifesto colocou positivamente a superação da natureza não democrática do Estado constitucional. A primeira fase da Revolução Operária é o advento do proletariado como classe dominante e a conquista da democracia. Democracia e domínio político da burguesia são incompatíveis, não existe Estado democrático sob hegemonia burguesa e, hipoteticamente, sob hegemonia proletária, mas ditaduras burguesas sob formas democráticas. A conquista da democracia exige, portanto, uma revolução, cujo primeiro passo é, como em toda revolução, a destruição da máquina repressiva, que é a essência do antigo regime de exploração, sendo que a democracia não passa de uma fachada da ditadura da classe exploradora. Democracia e comunismo não são idênticos. O proletariado no poder só começa a efetuar a passagem para a sociedade comunista por meio da supressão da propriedade privada burguesa e da progressiva socialização dos meios de produção. A democracia tem como consequência inevitável o domínio político do proletariado. E esse domínio é a primeira premissa de todas as medidas comunistas, escreveu Engels em outubro de 1847. Com a sociedade comunista de cada qual segundo as suas capacidades, a cada qual segundo as suas necessidades, criam-se as bases para a superação da alienação política, representação mediada pela burocracia estatal, da separação entre a sociedade política e a civil, mas, nas palavras do manifesto, com a supressão do fundamento dessa cisão. A propriedade privada burguesa desaparece, o Estado político e, portanto, a democracia forma mais desenvolvida desse Estado. Uma vez desaparecidos os antagonismos de classe no curso do desenvolvimento e sendo concentrada toda a produção, propriamente falando, nas mãos dos indivíduos associados, o poder público perderá o seu caráter político.
Em lugar da antiga sociedade burguesa com as suas classes e antagonismos de classe, surge uma associação onde o livre desenvolvimento de cada um é a condição do livre desenvolvimento de todos. No manifesto, Marx e Engels combateram antecipadamente a ilusão dos revolucionários de 1848, para quem, na base das diferenças e antagonismos de classe, encontrava-se a desigualdade política. Consequentemente, com isso, quando o governo revolucionário decretou o sufrágio universal, declararam também abolidas as classes da sociedade. Tal declaração encontra-se ipsis literis na proclamação do governo provisório francês surgido da Revolução de Fevereiro de 1848. A ideia da universalidade atemporal de uma forma política, a democracia, apresentada como própria de Marx, nada tem a ver com este. Certamente Marx e Engels não desprezavam a luta pelo sufrágio universal, ainda que sob domínio burguês, da mesma maneira que não desprezavam a luta por aumentos salariais ou pela redução da jornada de trabalho em nome da abolição do trabalho assalariado. O primeiro partido operário independente, um movimento cartista inglês, tinha surgido justamente da luta pela extensão do direito do sufrágio. O que Marx e Engels faziam era pôr em relevo o caráter revolucionário dessa luta, a qual, por modestas que fossem as suas reivindicações iniciais, conduzia necessariamente a um enfrentamento decisivo entre a burguesia e o proletariado. Por isso, Marx qualificou a obtenção da jornada de 10 horas na Inglaterra, em 1847, como a primeira vitória da economia política do proletariado. Na França, em 1848, a luta pela República acabou pondo frente a frente a burguesia e a classe operária. A simples reivindicação do direito ao trabalho originou a Comissão de Luxemburgo, que não passou de alguns intentos de cooperativização, mas a sua existência bastou para que Marx afirmasse que a esta criação dos operários de Paris cabe o mérito de ter revelado do alto de uma tribuna europeia o segredo da Revolução do século XIX, a emancipação do proletariado. Nota 12, Karl Marx, As lutas de classe na França, em textos, São Paulo, Edições Sociais, 1977, volume 3, página 120. Comunismo e Revolução. Até as revoluções de 1848, os comunistas, já uma tendência independente, consideravam-se junto à democracia do mesmo lado da barricada, no mesmo movimento, contra a reação feudal e monárquica. Os comunistas trabalham pela união e entendimento dos partidos democráticos de todos os países, diz o manifesto. A democracia revolucionária, a montanha na França, os fraternal-democratas na Inglaterra, ainda colocavam revolucionariamente as suas reivindicações no sentido da luta das massas contra a aristocracia de um governo independente das massas populares, sem diluí-las numa democracia formal que só aspira à extensão do direito do sufrágio. O desenvolvimento revolucionário do proletariado, porém, levou a burguesia a aliar-se à reação ao preço, inclusive, de suas minguadas aspirações democráticas. O liberalismo burguês traiu a revolução e a democracia radical. A montanha foi uma caricatura do jacobinismo de 1792 a 1794. A meio caminho entre o proletariado e a burguesia, a sua velha base social, as massas pobres de Saint-Cloud, tinha se cindido, do seu seio já surgiram um proletariado socialmente diferenciado. Teve um papel lamentável na Revolução. Com a derrota desta, estava liquidada a democracia revolucionária, tal como a modelara a Revolução Francesa. Ledru-Rollin, declamando inconscientemente entre as classes, a Revue, levaram ao túmulo o que tinha sido fundado por Robespierre e Saint-Just. Nota 13, Arthur Rosenberg, citação, página 108. No seu lugar, surgiu a democracia pura pequeno-burguesa, da qual Marx disse em 1850, na circular à Liga dos Comunistas, que este Partido Democrático é mais perigoso para os operários do que foi o Partido Liberal. Pois, tal como constatou Engels em 1884, só poderia ser um recurso extremo da burguesia contra a Revolução Proletária. Ela pode ter, no momento da Revolução, importância como a mais extrema tendência da burguesia, forma sob a qual já se apresentou na Assembleia de Frankfurt em 1848 a 1849, e que pôde converter-se na última tábua de salvação de toda a economia burguesa e mesmo da feudal. Nesse momento, toda a massa reacionária se coloca por trás dela e a fortalece. Tudo o que é reacionário comporta-se então como democrático. Nosso único inimigo, no dia da crise e no dia seguinte, é essa reação total que se agrupa em torno da democracia pura. A derrota do operariado e a crise da democracia revolucionária tinham também um conteúdo positivo. A derrota dos insurretos
de junho, preparara e aplanara o terreno sobre o qual a República Burguesa podia ser fundada e edificada, mas demonstrara ao mesmo tempo que, na Europa, as questões em foco não eram apenas a República ou a monarquia. Revelara que a República Burguesa significava o despotismo ilimitado de uma classe sobre a outra. Nota 14, Karl Marx, o 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, em textos, citação volume 3, página 220. Assim, aí ia se esclarecendo o caminho político para o advento do proletariado como classe dominante. O proletariado vai se agrupando cada vez mais em torno do socialismo revolucionário, do comunismo, que é a declaração de permanência da revolução, da ditadura do proletariado, como ponto de transição necessário para a supressão das diferenças de classe em geral, para a supressão de todas as relações de produção em que repousam tais diferenças, de todas as relações sociais que correspondam a estas relações de produção, para a subversão de todas as ideias que resultam dessas relações sociais. Nota 15, Karl Marx, As Lutas de Classe na França, em textos, citação volume 3, página 121. Na luta pelas liberdades democráticas de organização sindical e política, o proletariado defende o seu direito de organizar-se contra o capital, o seu direito à vida. Situando-se à frente dessa luta, os comunistas não fazem em nome de um ideal democrático universal, por cima das classes, que seria comum ao proletariado e à burguesia. Na luta pela defesa e ampliação da democracia política contra a reação burguesa, a classe operária age com seus próprios métodos, ação direta, greve geral, preparando as condições para a derrubada da burguesia. Nessas condições, o sufrágio universal é o índice que permite medir a maturidade da classe operária. No estado atual, não pode nem poderá jamais ir além disso, mas é o suficiente. No dia em que o termômetro do sufrágio universal registrar para os trabalhadores o ponto de ebulição, eles saberão, tanto quanto os capitalistas, o que lhes resta a fazer. Nota 16. Friedrich Engels, Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Rio de Janeiro, Vitória, 1964, página 138. No seu escrito de outubro de 1937, 90 anos do Manifesto Comunista, Leon Trotsky resgatou a interpretação revolucionária do manifesto contra sua deformação democratizante. O proletariado não pode conquistar o poder dentro do sistema legal estabelecido pela burguesia. Os comunistas proclamam abertamente que seus objetivos só podem ser alcançados pela derrubada violenta de toda a ordem social existente. O reformismo procurou explicar neste postulado do manifesto, com base na imaturidade do movimento operário, nessa época, e no desenvolvimento inadequado da democracia, o destino das democracias italianas, alemã e de um grande número de outras prova que a imaturidade é o traço que distingue as ideias dos próprios reformistas. As origens do manifesto. O grande antecedente do Manifesto Comunista são os Princípios do Comunismo, redigidos por Engels por encomenda da Liga dos Justos sob a forma de perguntas e respostas, catecismo, nos quais o comunismo é definido como a aprendizagem das condições de libertação do proletariado. Nota 17. Conforme Friedrich Engels, Princípios do Comunismo e outros textos, São Paulo, Mandacaru, 1990. Assim como o manifesto, os princípios contêm um programa de ação, na verdade, um verdadeiro programa transicional, em 12 pontos, e define claramente que a revolução proletária não será feita num só país, já que a grande indústria, criando o mercado mundial, aproximou já tão estreitamente uns dos outros os povos da terra, que cada povo depende estreitamente do que acontece com outros povos. A revolução social não será uma revolução puramente nacional. Produzir-se-á ao mesmo tempo em todos os países civilizados. Engels foi o precursor do anti-stalinismo. Foi o próprio Engels quem sugeriu a substituição dos princípios pelo manifesto, que poderia conter os elementos históricos que o catecismo não continha. De acordo com Franz Mehring, a forma dos princípios teria, em todo caso, contribuído para torná-lo acessível a todos, e não o contrário. Teria sido mais apropriado às necessidades de agitação do momento do que o manifesto que o substituiu. Quanto ao desenvolvimento das ideias, os dois documentos coincidem inteiramente. No entanto, Engels, mostrando até que ponto era escrupuloso, sacrificaria de saída as 25 perguntas e respostas por uma exposição histórica. O manifesto no qual o comunismo se anunciaria como um fenômeno histórico universal deveria, como dizia o historiador grego Tucídides,
ser uma obra durável e não um panfleto para ser esquecido tão rapidamente quanto lido. O manifesto posterior não contém uma única ideia que Marx e Engels já não tivessem exposto anteriormente. Ele não revela nada. Ele apenas concentrava a nova concepção do mundo de seus autores em um espelho cujo vidro não poderia ser mais transparente, nem o quadro mais circunscrito. A julgar pelo estilo, a forma definitiva do manifesto deve-se principalmente a Marx, enquanto Engels, como demonstra o seu projeto, conhecia com a mesma clareza as ideias que foram expostas, merecendo plenamente o título de coautor. Nota 18. Franz Merlin, Vie de Karl Marx, Paris, Pied, 1984, páginas 662 a 663. O próprio Engels reconheceu posteriormente a paternidade de Marx sobre as ideias fundamentais do manifesto. Engels, no entanto, havia tido um papel muito mais ativo do que Marx na Liga, o que fez nascer uma suposta divisão de trabalho entre um Engels prático e um Marx teórico. Esquecendo o importante trabalho de organização feito por Marx nos 3 anos precedentes, Riazanov protestou contra essa lenda. Os historiadores não levaram em consideração todo esse trabalho de organização de Marx quando fizeram dele um pensador de biblioteca. Não perceberam o papel de Marx como organizador, perdendo assim um dos ângulos mais interessantes de sua fisionomia. Sem conhecer o papel que Marx, e eu digo Marx e não Engels, exerceu entre 1846 e 47 como dirigente e inspirador de todo esse trabalho de organização, fica impossível compreender o grande papel que ele exerceu em seguida como organizador entre 1848 e 1849, na época da Primeira Internacional. Nota 19, Davi Riazanov, Marx e Engels, edição anterior citada, página 72. O exagero de Riazanov quanto ao papel de Engels, não ao de Marx, é um excesso polêmico contra a social-democracia que, no período em que foi escrita a obra de Riazanov, fazia apelo ao reformismo inexistente de Engels contra o revolucionarismo bolchevique. O manifesto e a dialética. O ponto de partida histórico universal total e simultaneamente classista, já contido nos princípios e desenvolvido no manifesto, permitiu a Marx e Engels superar a filosofia da qual eram ambos tributários, o hegelianismo, na questão-chave do Estado, que Hegel ainda via sob uma forma abstrata e, ao mesmo tempo, localista alemã. Uma multidão de seres humanos somente pode ser chamada Estado se estiver unida para a defesa comum da totalidade, de aquilo que é sua propriedade. Para que uma multidão constitua um Estado, é necessário que organize uma defesa e uma autoridade política comum. Nota 20, Hegel, La Constitution de l'Allemagne, Madrid, Aguilar, 1972, página 22 a 23. Para Marx e Engels, o Estado nasce dos antagonismos de classe. E na era burguesa, ele é, de acordo com o manifesto, o comitê administrativo dos interesses comuns da burguesia. Esta afirmação nada tem de circunstancial, como se pretendeu posteriormente, e resulta do posicionamento metodológico mais profundo do manifesto, ou seja, do marxismo. O mais notável, porém, é que o manifesto não é só uma novidade com relação à concepção linear dos pensadores históricos sociais do século XVIII, mas também uma relação à concepção semelhante defendida por pensadores do século XX, os mesmos que consideram Marx como um pensador do século XIX, cujas concepções só se vinculariam à realidade histórica de sua época. Compara-se assim a precisa e viva análise do manifesto acerca da ruptura qualitativa imposta pela era do capital na história universal, suas raízes diferenciadas dos modos de produção precedentes, abrindo o período da história mundial propriamente dita com as concepções de um Immanuel Wallerstein acerca do capitalismo histórico, para quem o capital sempre existiu, sendo o capitalismo o sistema em que o capital veio a ser usado ou investido de forma muito específica. O capitalismo histórico significaria a mecanização generalizada dos processos que anteriormente haviam percorrido vias que não as de um mercado. Nota 21, Immanuel Wallerstein, O Capitalismo Histórico, São Paulo Brasiliense, 1985, páginas 10 a 14. Um retrocesso de 1 século e meio com relação à superação da produção mercantil pela produção capitalista.
e a concepção dialética da história, que inclui as rupturas históricas já expostas no manifesto. O manifesto reconhece seus antecedentes, além do já citado de Engels, os princípios, em toda a obra teórica precedente de Marx. Maximilian Hubel já disse que foi em Paris que Marx escreveu para os anais franco-alemães um primeiro manifesto revolucionário que já foi chamado de o germe do Manifesto Comunista. Nesse ensaio, ele se refere pela primeira vez ao proletariado como classe e fala da formação da classe operária. Esses dois conceitos já haviam sido associados concretamente em um documento publicado em Paris 4 meses antes de sua chegada, em L'Union ouverte de Flora Tristan, nota 22. Maximilian Hubel, Karl Marx, Ensaio de Biografia Intelectual, Buenos Aires, Paidós, 1970. Em 1843, a grande organizadora operária francesa, Flora Tristan, fazia um chamado: venho propor a União Geral dos Operários e Operárias de todo o reino, sem distinção de ofícios. Esta união teria por objetivo construir a classe operária e construir estabelecimentos, palácios da União Operária, distribuídos por toda a França. Seria aí educadas as crianças dos dois sexos, dos 6 aos 18 anos, e seriam também recebidos os operários doentes, os feridos e os velhos. Há na França 5 milhões de operários e 2 milhões de operárias. Na sua crítica da filosofia do direito de Hegel, Marx criticava no filósofo alemão que reclamasse não só do espírito do Estado, mas também o espírito da autoridade. Reclamasse não só o espírito do Estado, mas também o espírito da autoridade. O espírito burocrático, chegando a criticar a inconsequência surda, e o espírito da autoridade de Hegel, que chegam a ser verdadeiramente repugnantes. Grifo de Marx. Nota 23. Karl Marx, Crítica da Filosofia de Estado de Hegel, México, Grijalvo, 1968, páginas 154 a 155. O espectro que ronda a Europa. No mesmo momento em que Marx chegava a essas conclusões, o comunismo se tornava uma força política na Alemanha e na Europa. O espectro de que fala o manifesto na sua frase inicial. De acordo com David McClellan, o socialismo e o comunismo, os termos eram usados aleatoriamente na Alemanha nessa época, tinham existido como doutrina na Alemanha desde pelo menos o início da década de 1830, mas foi em 1842 que eles atraíram a atenção geral pela primeira vez. Isso se deu, em parte, por intermédio de Moses Hess, que converteu tanto Engels como Bakunin ao comunismo e publicou anonimamente propaganda comunista na Gazeta Renana, e em parte graças ao livro de Lawrence von Stein, Socialismo e Comunismo na França Contemporânea. Este consistia numa investigação da infusão do socialismo francês entre os operários alemães e imigrantes em Paris. Em carta de Engels a Marx, de 22 de fevereiro de 1845, aquele relata a situação Elberfeld. Nossa propaganda realiza um progresso extraordinário. As pessoas só falam do comunismo e todo dia recrutamos novos partidários. No Vale de Uber, o comunismo já é uma realidade. Melhor dito, é virtualmente uma força. Você não pode imaginar como é favorável a situação. As pessoas mais ignorantes, mais preguiçosas e mais filisteias, que há pouco não se interessavam por nada, estão praticamente gabando-se de seu comunismo. Não sei quanto tempo isso irá durar. A polícia enfrenta verdadeiras dificuldades e não sabe o que fazer. David McClellan, Marx Before Marxism, Londres, Penguin Books, 1972, página 125. O que Marx e Engels traziam ao comunismo já existente era uma capacidade de formular seus objetivos baseada numa síntese de conhecimentos que nenhum de seus teóricos pregressos, principalmente franceses e ingleses, possuía por diversos motivos. Antes de 1848, a única praxe sobre a qual Marx podia refletir era a dos jacobinos e seus sucessores entre as seitas radicais de Paris. Por outro lado, a sua economia, e a de Engels, era já a dos socialistas ricardianos e owenistas da Grã-Bretanha. Mas o arsenal de instrumentos conceituais com que contribuiu para o conhecimento dos fatos compreendia um elemento que nem o racionalismo francês nem o empirismo britânico podiam prover: a filosofia da história de Hegel e a visão de que a totalidade do mundo forma um conjunto ordenado que o
intelecto pode compreender e dominar. Nota 25. George Lichtenstein, El Marxismo, um estudo histórico e crítico, Barcelona, Anagrama, 1971, página 55. Em 1860, em Hervogt, Marx expôs o caminho teórico que o levaria à realização do manifesto como programa para a Liga dos Justos, ou dos comunistas, percorrido na década de 1840. Publicamos, ao mesmo tempo, uma série de folhetos impressos ou litografados. Submetemos a uma crítica impiedosa a mistura do socialismo ou comunismo anglo-francês e filosofia alemã, que constituía na época a doutrina secreta da Liga. Estabelecemos que apenas o estudo científico da estrutura econômica da sociedade burguesa podia proporcionar uma sólida base teórica, e expusemos, por último, em forma popular, que não se tratava de colocar em vigor um sistema utópico, mas de intervir com conhecimento de causa no processo de transformação histórica que se efetuava na sociedade. Em A Sagrada Família, de 1845, Marx já tinha claro que se tratava de dotar de um programa a um movimento já existente, consciente de seus objetivos. Não há necessidade de explicar aqui que uma grande parte do proletariado inglês e francês já está consciente de sua tarefa histórica e trabalha constantemente para desenvolver essa consciência com total clareza. Cita Marx. O objetivo político do manifesto, portanto, é dotar de um programa a um partido cujos contornos estão ainda pouco definidos. O Partido Comunista, de que fala o manifesto, é um partido internacional cujos embriões são a Liga dos Comunistas e os Fraternal Democrats, isto é, de um lado, uma organização composta sobretudo por alemães, mais dispersa por toda a Europa, e, de outro, uma organização concentrada em Londres, mas composta de representantes exilados de grupos operários e comunistas de vários países do continente. Nota 26. Michael Lowell, La Teoria de la Revolución en Jovem Marx, Buenos Aires, ciclo 21, 1972. Página 225. Sobre o trabalho político-literário de Marx no período, ver Karl Obermann, Aux Origens, La Mouvement Social, número 77, Paris, outubro-dezembro de 1971. O Manifesto e a Revolução. O Manifesto, em 1848, foi, portanto, o arremate de uma obra teórica, política e organizativa cujos diversos aspectos são inseparáveis, ou, como disse Fernando Codin, análise da conjuntura pré-revolucionária, formação da Liga dos Comunistas, elaboração teórica, estão estreitamente relacionadas na atividade de Marx e Engels durante o ano de 1847 e janeiro e fevereiro de 1848, sendo que o seu resultado político-organizacional, no segundo Congresso da Liga, e sua grande síntese teórico-política foi o Manifesto. Nota 27. Fernando Clodin, Marx e Engels, La Révolution de 1848, Madrid, ciclo 21, 1975, página 2. O centro do Manifesto, porém, é a elaboração de um programa para a Revolução Vindoura, na qual Jean Jaurès foi o primeiro em ver uma teoria da Revolução Proletária que coincide com aquela que mais tarde será chamada de Revolução Permanente. Nota 28. Aimé Patry, Jean Jaurès, Le Marxisme. Jean Jaurès, Le Manifeste Communiste de Marx e Engels. Paris, Spartacus, 1948. O socialista argentino Juan Justo criticou a dialética de Marx, culpada, segundo ele, por tê-lo feito antever o Manifesto, Revoluções Proletárias no Horizonte de 1848. Nota 29. Oswaldo Guardiola, Juan Justo e la Cuestión Nacional, em defensa del marxismo, número 12, Buenos Aires, maio de 1996. Para Karl Korsch, o prognóstico de Marx sobre 1848 ficou preso à visão dos revolucionários do passado, ao contrapor o programa da Revolução Social à concreta Revolução Democrática que se desenvolvia. A sociedade burguesa nascida da Revolução em sua sóbria realidade acabou por contradizer em grande medida tanto as elevadas ideias que de seus resultados haviam formado seus participantes e espectadores entusiastas, quanto o heroísmo, o sacrifício, os horrores, a guerra civil e as matanças populares que haviam necessitado para vir ao mundo. Nota 30. Karl Korsch, Marx y la Revolución, de 1848, em Sobre la Teoria de la Prática de los Marxistas, Salamanca, Ágora, 1979, páginas 262 a 263.
No entanto, embora a explosão política de 1848 fosse previsível, como dissemos acima, o seu alcance social estava longe de ser evidente antes de seu acontecimento. A crise econômica que precedeu o 1848, e sem a qual os movimentos insurrecionais não poderiam ter alcançado naquele ano uma amplitude muito superior àquela das conspirações tramadas ao longo das décadas precedentes, por sociedades secretas ou grupos de conspiradores, e inclusive aquelas das banais emoções populares, teve provavelmente um caráter excessivamente clássico normal, para provocar uma peculiar inquietude em todos aqueles que fisicamente não foram vítimas dela. Coube a Marx justamente o mérito de ter sido o único a prever a amplitude social dos acontecimentos iminentes e de formular um programa de acordo com essa perspectiva que não era vista pela burguesia liberal revolucionária, seus ideólogos e chefes políticos. Os chefes do movimento liberal são professores universitários. Eles são hostis tanto aos plutocratas da França como à aristocracia privilegiada. Eles não se ocupam do povo. Eles acreditam que os problemas deste não dizem respeito aos problemas políticos, que é o único que lhes interessa. Dalman, afinal, não gostaria de ver fechado o acesso à escola para os filhos dos pobres, para manter o nível de mão de obra. O mínimo que podemos dizer é que a burguesia compreendia mal o problema social. Nota 32 e 31. Palmade Guy, La época de la burguesia, México, siglo XXI, 1986, página 27. E Félix Ponteil, Le classe bourgeoise e Levantamentos Democráticos, Paris, Albin, Michel, 1968, página 157. O programa de Marx superava, em virtude disso, a perspectiva de uma revolução puramente burguesa nos países em que a burguesia não tinha ainda ascendido ao poder político, contrastando com essas justificativas economicistas de uma inevitável etapa revolucionária burguesa. Marx e Engels também argumentavam a partir de uma perspectiva sociopolítica que anunciava uma concepção explicitamente permanentista da revolução. Nesta problemática transicional, a revolução burguesa aparece como pré-condição na medida em que, abolindo a monarquia e o poder da nobreza feudal, o terreno político fica livre para a contraposição direta entre burguesia e proletariado. Nota 33, Michael Lowe, de Políticas, Londres, verso 1981, página 6. O prognóstico do manifesto. O famoso prognóstico do manifesto. A Alemanha se encontra às vésperas de uma revolução burguesa. Realizará essa revolução nas condições mais avançadas da civilização europeia e com um proletariado infinitamente mais desenvolvido do que a Inglaterra no século XVII e o da França no século XVIII, e por conseguinte, a ser o prelúdio imediato de uma revolução proletária. Se realizou pela negativa. A Revolução Alemã não triunfou como revolução proletária, mas por isso mesmo também abortou como revolução democrática burguesa. No balanço ulterior de Trotsky, em 1848, se chegou à pior das situações históricas, o meio-termo. A burguesia já não mais queria fazer a revolução. Sua tarefa consistia antes em, e disso ela se dava conta claramente, incluir no velho sistema as garantias necessárias não para a sua dominação política, mas simplesmente para uma divisão do poder com as forças do passado. O proletariado ainda não podia fazê-la, por insuficiência de desenvolvimento social e político. Em 1848, necessitava-se de uma classe que fosse capaz de tomar o controle sobre os acontecimentos, prescindindo da burguesia e inclusive em contradição com ela. Uma classe que estivesse disposta não apenas a empurrar a burguesia adiante com toda a sua força, mas inclusive a tirar do caminho, no momento decisivo, seu cadáver político. Nem a pequena burguesia, nem o campesinato eram capazes de fazê-lo. O proletariado era demasiadamente débil, encontrava-se sem organização, sem experiência e sem conhecimentos. O desenvolvimento capitalista havia avançado o suficiente para tornar necessária a abolição das velhas condições feudais, mas não o suficiente para permitir que a classe operária, o produto das novas condições de produção, se destacasse como uma força política decisiva. Nota 34. Leon Trotsky, 1789 a 1848 a 1905. Balance e Perspectivas, Buenos Aires, El Yankee, 1975, páginas 30 e 32. Segundo o mesmo Trotsky, o erro do manifesto surgiu, por um lado, de uma subestimação das possibilidades futuras latentes no capitalismo, e, por outro, de uma sobreestimação da maturidade revolucionária do proletariado.
A Revolução de 1848 não se transformou em uma revolução socialista como o manifesto havia calculado, mas permitiu à Alemanha um vasto crescimento posterior de tipo capitalista. Nota 35. Leon Trotsky, 90 anos do Manifesto Comunista, inscritos, tomo 9, volume 1, Bogotá, Pluma, 1977, página 27. De acordo com Engels, a desgraça da Revolução Alemã foi ter chegado a reboque da Revolução na França, tendo a burguesia manifestado seu pavor em ser superada pela Revolução Social, não a partir dos acontecimentos alemães, mas das Jornadas de Junho, em Paris, a primeira jornada política independente da classe operária. Para além do erro de prognóstico, resta o fim de que os eixos metodológicos do manifesto se revelam corretos. Primeiro, a ideia de que o desenvolvimento econômico e social, a civilização, seu grau de maturação revolucionária não podem ser medidos nos limites de um só Estado, mas em escala internacional, europeia, no século XIX. Segundo, a compreensão do fato de que uma revolução burguesa clássica de tipo inglês ou francês não se pode repetir na Alemanha em função do peso social e político que ganhou o proletariado no país. Terceiro, a intuição de que a Revolução Burguesa e a Revolução Proletária não são duas etapas históricas distintas, mas dois momentos de um mesmo processo revolucionário ininterrupto. Nota 36. Michael Lowell, Revolução Burguesa e Revolução Permanente em Marx e Engels, discurso número 9, São Paulo, FFLCH USP, novembro 1978. A ressalva final de Lowell, a afirmação de uma prioridade necessária da Revolução Burguesa sobre a porta para uma interpretação de tipo etapista do texto não se justifica diante do texto do desenvolvimento histórico e, sobretudo, diante do balanço feito pelos próprios Marx e Engels. Assina do manifesto. As revoluções de 1848 culminaram com a desmobilização proletária. Foi um ano de desmobilização para o movimento operário em seu conjunto, dominado pelo desânimo. Em abril, a Inglaterra conheceu o fracasso da grande manifestação cartista de Kennington Common, ponto culminante da agitação política e social. Em junho, a fuzilaria da Guarda Nacional coloca na França um ponto final na era dos bons sentimentos surgidas na euforia da Revolução de Fevereiro. Nota 37, Jean-Christian Petitfils, Os Socialismos Utópicos, Rio de Janeiro, Zahar, 1978, página 128. Na própria Alemanha acontece coisa semelhante, de acordo com Engels, não sem deixar estabelecidas as bases do movimento operário futuro, com a condenação dos comunistas de Colônia. Em 1852, fecham-se as cortinas sobre os primeiros períodos dos movimentos independentes dos trabalhadores alemães. Trata-se de um período hoje quase esquecido. No entanto, estendeu-se desde 1836 até 1852 e o movimento se refletiu com a dispersão dos trabalhadores alemães pelo estrangeiro, em quase todos os países civilizados. Isso não é tudo. O atual movimento internacional dos trabalhadores é, no fundo, uma continuação direta desse movimento alemão, que foi o primeiro movimento operário internacional, de onde saíram muitos daqueles que, na Associação Internacional dos Trabalhadores, tiveram um papel de liderança. Nota 38. Friedrich Engels, Introdução, Karl Marx, Revoluções sobre o processo de los comunistas de Colônia, Buenos Aires, Lautaro, 1946, página 9. O Manifesto Comunista teve a mesma sorte. No prefácio à edição alemã de 1890, Engels lembra que foi logo colocado no segundo plano pela reação que se seguiu à derrota dos operários em Paris, em junho de 1848, e com o desaparecimento do cenário público do movimento operário que começa com a Revolução de Fevereiro, também o manifesto saiu da cena política. A geohistória do manifesto, no entanto, acompanhou o desenvolvimento político da classe operária. A partir da década de 1870, multiplicaram-se as edições em alemão no calor do surgimento e desenvolvimento do Partido Social Democrata nesse país. Entre 1880 e 1900, de acordo com Erich Hobsbawm, houve uma mudança significativa. Nota 39. Erich Hobsbawm, La diffusion del marxismo entre 1890 e 1905, Estudos de História Social, número 8 e 9, Madrid, janeiro e junho, 1979, página 17. Houve uma mudança significativa. A 18 edições do manifesto em alemão corresponderam 31 edições em russo. Entre a morte de Marx, 1883, e a de Engels, 1895, ocorreu uma dupla transformação. Em primeiro lugar, o interesse pelas obras de Marx e de Engels intensificou-se com a
afirmação do movimento socialista internacional. No curso desses 12 anos, segundo Andreas, apareceram não menos de 75 edições do manifesto em 15 línguas. É interessante notar que essas edições traduzidas nas línguas do Império Czarista eram já mais numerosas do que as editadas no original alemão, 17 contra 11. Nota 40. Hobsbawm, A Fortuna das Edições de Marx e Engels, em História do Marxismo, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1979, volume 1, página 425, conforme também Dieter Fricke, La Question de la Organización y Propagación del Marxismo, Estudos da História Social, número 8 e 9, Madrid, janeiro e junho, 1979. Era como se o manifesto tivesse ganho vida própria, acompanhando o fio da revolução e até antecipando-a. Hoje, 150 anos depois, seu texto guarda a beleza e a força que o lançaram à posição de um clássico da literatura universal. Suas proposições, ao mesmo tempo, continuam sendo o principal instrumento para se compreender os impasses do socialismo contemporâneo.